Contando. Contando 2 minutos. Então, eu acredito muito que o OCJ tem capacidade de garantir a melhoria, a boa qualidade dos projetos, bons projetos, com o corpo técnico como está, do tamanho que está e a gente só precisa ter uma melhor, às vezes, talvez, priorização das tarefas. Eu acho que a priorização, às vezes, é uma coisa que falta muito, principalmente no que tange as diretrizes, garantir os esforços em coisas que vão gerar resultados para os projetos, para os membros e garantir assim a qualidade da continuidade das entregas boas e de uma boa gestão, um bom acompanhamento dos diretores com os gerentes, com os membros. E muito do que eu falei era isso, era tentar trazer ações que encaixariam na rotina e que gerariam ganhos para as células sem sobrecarregar a diretoria. Segunda pergunta do conselho. 30 segundos contando. Contando 2 minutos. Então, no PE de 2009 e 2011, a gente teve focos anuais e a gente pode ver que melhorou muito a nossa participação, por exemplo, em MEG, subiu e isso até que se manteve nos próximos anos, mas foi caindo e hoje a gente vê também a participação do MEG, eu vejo hoje isso menos forte, mas além de ter subido a participação no MEG, a gente viu o IC continuamente caindo a partir de 2010, principalmente, e se acentuando depois da divisão da carteira. Não que isso seja um fato, mas só citando a partir da divisão da carteira, depois de 2011, o IC se mantendo, caindo cada vez mais, e até na última projeção a gente chegar a 55%, onde em 2010 já teve a 80% o IC semestral. Então, esse seria, eu acho, um ponto que melhorou, um ponto que piorou, do meu ponto de vista. Terceira e última pergunta do conselho. 30 segundos. Eu acho que é aquilo que a gente falou. Primeiro, a priorização. O tempo é escasso e a gente deve priorizar as ações e as ações estratégicas. E a cadeia de valor serve como um insumo muito forte para essa priorização, para a gente saber onde a gente deve atuar, onde deve ocorrer melhoria contínua daqueles projetos. A gente deve buscar excelência de gestão. A gente não deve gastar tempo buscando ter excelência, e claro que excelência é sempre em qualquer processo, mas a gente deve sempre focar nos processos críticos, no processo que a gente tem na cadeia de valor, e gerando um melhor resultado para a empresa e otimizando os tempos, os resultados da célula da presidência. Primeira pergunta da diretoria executiva. Dois minutos contando. Eu acho que nós tivemos um bom resultado frente ao mercado e frente aos nossos stakeholders, principalmente a FACE. A gente teve um resultado muito bom nos últimos anos, principalmente no final do último PE. A gente estreitou muitas relações, mas o mercado foi, eu acho que a gente teve mais
uma atuação mais forte e mais voltada. Um pior resultado eu acho que seria para a gente, próprio MEG mesmo, eu acho que seria o pior resultado, visto que a nossa participação veio caindo, a cultura do MEG vem caindo dentro da empresa. Eu vejo isso como um ponto que a gente acredita que deve melhorar e deve ser buscado formas de atuar mais forte. Mas o mercado, eu acho que o ponto que a gente teve mais sucesso e garantindo bons projetos, boas parcerias e tendo ganhos principalmente em gestão e em consultoria. Segunda pergunta da diretoria. 30 segundos. Uma diferença desse PE é justamente a própria gestão, uma maior foco nos processos. E eu vejo os avanços na própria reunião com processos, que é a interface da célula da diretoria com as outras células que participam daquele processo, e como algo muito positivo, que deve ser continuado, deve ser dado foco e uma rotina, gerar a cultura de ter uma reunião que traga bons resultados, para a gente buscar sempre a melhoria contínua e garantir a interface de todas as células para maximizar os resultados do nosso processo. E justamente isso, utilizar a cadeia de valor, utilizar a nossa cadeia de valor para analisar bem os processos críticos, analisar onde a gente deve atuar bem forte, onde a gente deve gastar nosso tempo, nosso esforço para garantir melhorias contínuas, melhoria em gestão e, consequentemente, melhoria nos projetos. Última pergunta da diretoria. Contando 2 minutos. Eu vejo principalmente se a gente analisar os objetivos de ter melhoria contínua dos processos de excelência de gestão e garantir o desenvolvimento de membros, que a gente deve focar muito no que a melhoria em gestão foi algo que foi sempre buscado como prioridade, mas talvez as formas como foi buscado de fato ter essa melhoria não foram as melhores, até porque o próprio planejamento estratégico não deixava tão claro como atuar frente a isso. Claro que foi uma das mudanças que teve agora, que a gente tem um planejamento estratégico igualmente robusto, mas bem mais enxuto, bem mais centralizado e específico, como atuar e como se portar frente à gestão. Eu não vou saber dizer qual seja de indicadores agora, mas eu tenho que analisar os indicadores, mas é um ponto de vista frente a melhorias de gestão. Com isso a gente encerra as perguntas de diretoria e conselho e dá início às perguntas abertas. Quem tem interesse? Patrícia, Silvia, Diego, João, Gustavo, Morelix, Eloá, Yuli, Marcelo, Gabriel, Pedro Sena, Maria Luísa, André Maia, Fernando. Mais alguém? Gustavo vai estar marcando o tempo de resposta, 1 minuto e 30. E primeira pergunta, Gabriel. João, parabéns pela sua apresentação.
Na sabatina de ontem, a gente fez algumas perguntas para os candidatos, abordando o tema de gestão do conhecimento. Sim. E aí a nossa expectativa era que eles enfatizassem outros aspectos, além de gestão de dados, de informação, de histórico, que influenciam nesse ponto. Uma coisa que eu acredito que influencia fortemente nisso é o tempo de permanência dos membros na empresa. E eu queria saber se você concorda com isso, e se você concordar, o que você acha que pode ser feito ao longo desse novo PE para aumentar o tempo médio de permanência na empresa. Com certeza. A gestão do conhecimento sempre foi algo muito recorrente, principalmente nas últimas sabatinas, e eu busquei sempre entender o que seria isso na nossa realidade de hoje. Então, por isso, na minha proposta, eu separei ações que eu acho que trariam ganhos para a gestão do conhecimento, tanto separando conhecimentos externos e internos. E no que tange a conhecimento interno é justamente isso. Quanto mais tempo o membro está na empresa, mais conhecimento a gente consegue reter dele aqui dentro. E o que você acha que a gente precisa fazer para aumentar esse tempo de permanência? O tempo de permanência são ações que buscam engajamento. Historicamente, a gente vê ações, núcleos, ações como que geram reconhecimento com o membro, como o próprio inbound marketing, como um gerador de conteúdo, você está divulgando o que o membro propõe. Isso gera engajamento, gera que ele se sinta valorizado dentro da empresa e que aumente o tempo de permanência. Mas a gente deve propor outras práticas para mitigar a perda de conhecimento que a gente pode ter quando esse membro sair. A gente deve ter uma documentação muito forte. Eu não falo de banco de dados, eu falo de ter uma estrutura de lições aprendidas forte. O banco de dados, não só ter um banco de dados, mas ter uma possibilitar que a gente encontre as informações ali. Você acha que a gente pode ou deve mexer em plano de carreira? Eu não acho que seria um ponto para eu abordar aqui na minha proposta, que é uma coisa que requer muito estudo e requer que a gente tenha contato, conversa com diversas células. Não é uma coisa que... Patrícia. Parabéns, João. Eu queria citar aqui um provérbio chinês que fala assim: conta-me que eu esquecerei, mostra-me que talvez eu lembre, envolva-me que eu entenderei. E um dos grandes desafios da UCJ hoje, e principalmente da presidência, é conseguir envolver os membros na estratégia da empresa de modo efetivo. E nesse momento, chave de implementação do PE, comunicação e envolvimento é fundamental. Vai um pouco de encontro com o que o Gabriel falou. E aí eu queria que você avaliasse como que está essa questão hoje na UCJ e como você pretende atuar de forma prática na sua gestão. Tá. Olha, Paty, eu vejo isso hoje muito forte. Foi até um ponto abordado na minha proposta. Do endomarketing, foi até o tempo que eu vi primeiramente na sua análise de ambiente. A gente tem que ter o endomarketing, o marketing da nossa estratégia forte internamente. E eu vejo como uma ação que eu traria e que eu vejo isso muito mais forte hoje, que eu daria continuidade, que é a influência disso no processo trainee. É ali que a gente deve instituir disseminar, comunicar bem nossa estratégia, nossa cultura, nossos valores, para que aqueles membros que vão daqui a alguns meses estar respondendo pela empresa e dar continuidade a isso. Então vejo o trainee como uma forma muito boa da gente instituir e comunicar bem uma estratégia. Além disso, nas práticas, como tem sido feito nas reuniões, de dar repasse sobre planejamento estratégico, como estava sendo feito, e agora com ele finalizado, com ele em prática, manter essa comunicação interna e essa busca pelo alinhamento, buscar reconhecer o alinhamento dos membros frente à estratégia, frente aos valores da empresa, como algo muito importante. Respondi? Fernando. João, parabéns pela apresentação. Como você deve saber, atualmente no Senado brasileiro encontra-se em trâmite o projeto de lei a respeito da institucionalização das empresas júnior. No que tange ao CJ, eu gostaria que você falasse pontos positivos e negativos a respeito desse projeto, o que você acha, e o como o CJ necessita desse projeto. Tá. Primeiro eu vou começar pelos pontos negativos. Eu acho que é um medo, não sei se é um medo, eu vejo como um ponto positivo, mas que poderia ser um ponto negativo, a maior influência da universidade na nossa empresa. A gente vê hoje, sem uma institucionalização, mas como a gente é uma empresa avulsa à faculdade. Eles não têm poder nenhum sobre a gente. Talvez, com uma institucionalização, eles, com maior envolvimento, teria que ter um envolvimento de um professor, orientador, e isso traria um maior
uma certa influência negativa da universidade frente ao CJ, que eu não acho que aconteceria. Mas, como algo positivo, eu vejo esse um ponto muito importante para a gente, de fato, fincar o pé e conseguir a institucionalização, o reconhecimento frente ao FMG, frente à face, que tem sido buscado desde muito tempo, desde muitas gestões, pelos diversos membros que passaram pela empresa. E esse é o momento que a gente pode, de fato, conseguir isso. Com a proposta de lei no Senado, com o estreitamento dos nossos laços com a diretoria da face, eu vejo esse como um momento muito importante para a gente, de fato, conseguir conseguir garantir uma visão da UCJ na UFMG e na face que ela sempre buscou e sempre teve dificuldade de conseguir. Diego. João, você cita em sua proposta o objetivo estratégico, garantir melhoria contínua nos processos críticos, e afirma que deve partir da presidência a cobrança e incentivo na busca por melhoria e excelência. Identifique 2 processos críticos na UCJ hoje e como você, caso eleito, pretende atuar, se está um plano de ação, se houver, junto com a respectiva diretoria para melhorar este processo. Tá. Vou citar 2 processos. Primeiro a melhoria contínua dos nossos produtos que a gente oferece, que eu vejo hoje a busca por orientação de projetos, utilizar melhor as parcerias de conhecimento que a gente tem hoje como uma forma que tem como a gente trazer isso mais para a realidade da empresa e como é função da presidência intermediar as parcerias, seria uma função da presidência garantir que isso aconteça e fomentar essa busca. Além disso, o objetivo estratégico de manter o relacionamento com o MEG, lá em aprendizado e conhecimento, o MEG como desenvolvedor de membros. Eu acredito muito em elaboração de cases, em participação em eventos e principalmente participação em instâncias, núcleo, FEGEM, que seja, como muito desenvolvedor aos membros. E seria função da presidência também fomentar isso e garantir que ocorra e que seja dada continuidade às gestões anteriores. Silvia. João, nos últimos anos, a UCJ tentou implementar um conselho consultivo na empresa. No entanto, a gente não teve o resultado efetivo. Então, eu queria saber se você acredita que essa é uma iniciativa que merece ser melhor trabalhada no novo PE e, se sim, o que você acha que precisamos fazer para que ela seja sustentável no médio e no longo prazo. Eu acho que falar que não foi eficiente, às vezes não foi eficiente para alguma célula. Porque muitas vezes eu vejo como algo muito bom, muito positivo para o CJ, ter um conselho consultivo, diminuiria aquele gap entre o novo diretor e até o tempo de adaptação dele, garantiria melhor reter mais conhecimento dentro da empresa. A gente tem hoje conselheiros do próprio Castelo Branco como um ótimo conselheiro consultivo da UCJ e que talvez seja pouco utilizado. Eu acho que falta um incentivo e falta a busca por buscar o conhecimento externo. A gente tem que ter fazer isso que seja uma rotina, uma cultura, a busca por conhecimentos externos, que é o que pode mais agregar a gente em qualidade, em ganhos em gestão e em ganhos em projeto. Pedro Sena. João, eu queria retomar um pouco o que você respondeu numa das perguntas aí do Conselho de Diretoria, que é o seguinte, os resultados que a nossa empresa está obtendo no MEG hoje estão oscilando muito, certo? E eu queria que, na sua opinião, você analisasse os motivos dessas oscilações e, se possível, você use alguns dos indicadores que nós temos para poder corroborar a sua resposta. Não, a gente vê o número de membros historicamente oscilando. E eu vejo isso como fruto de uma liderança dentro muito mais de uma liderança dentro da UCJ do que de uma prática estratégica, talvez. A gente teve uma exceção que foi o PE, que estava focado em MEG. Aquele ano era focado em MEG e a gente teve um bom resultado, mas fora isso a gente viu que esse resultado não se perdurava e que era necessário uma liderança para manter isso. O próprio núcleo MEG,
talvez foi perdendo o impacto que ele gerava no reconhecimento dele frente ao CJ. E eu vejo hoje a necessidade da presidência ter essa liderança para si e de trazer para a rotina do CJ o time FEGENG, os conselheiros consultivos, os próprios membros das todas as instâncias, propondo pautas em reuniões, coisas rotineiras que vão trazer isso para a realidade dos membros. Eu acho a melhor forma de a gente fomentar isso dentro da empresa. Gustavo. João, por favor, avalie o desempenho do antigo planejamento estratégico, apontando se atingimos ou não a visão estabelecida. E a partir da sua análise, defina as ações a serem tomadas para assegurar a continuidade e assertividade das ações que farão com que o CJ atinja a visão de futuro desse planejamento estratégico agora. A segunda parte. Tá. E a partir dessa análise, defina as ações que serão tomadas para assegurar que essa visão agora seja cumprida. Eu acredito que a gente teve muitos ganhos no último PE, desde muitas gestões, principalmente das gestões que eu tive mais contato, desde a gestão do Vitinho, do Gabriel, do Rafa e do Guilherme, a gente teve muitos avanços, mas no que tange a gestão interna, principalmente, entendimento do PE e melhorias em consultoria, mas eu não acredito que a gente, de fato, possa dizer que a visão foi alcançada. A gente deve ter um esforço muito grande agora, principalmente no início do ciclo estratégico, que é o momento da gente fincar mesmo nas raízes da cultura do CJ o que motivou essa estratégia, o que a gente quer obter em 2017 e como a gente quer chegar lá. E é isso que vai garantir que as próximas gestões tenham continuidade e tenham entendimento, o mesmo entendimento que a gente tem hoje, que você que ajudou a planejar o PE tem hoje, do que a gente deve tomar, de quais ações estratégicas a gente deve tomar. É isso que a gente deve buscar hoje para manter, para alcançar os resultados positivos. Savoy, eu vou fazer uma afirmação e eu quero que você me diga se você concorda ou não com ela. E aí, da parte disso, eu vou fazer uma outra pergunta. Apesar de definida, a divisão das funções desempenhadas pelo presidente e pelo vice-presidente da UCJ ainda não é eficiente. Você concorda sim ou não? Depende. Então, o resto da pergunta é, caso você acredite... Só me explicar. Eu acho isso muito... Não, eu não concordo que seja bem definido, mas eu acho que isso é mitigado com quem está no cargo. Quem faz o cargo ali, que se tem um bom entendimento, uma boa comunicação entre os dois, a divisão de tarefas é feita, é fácil de ser lidado isso. Então, beleza. Então, agora eu quero que você me aponte alguns ganhos comparativos que a célula teve no último PE, em relação aos PEs anteriores, ao PE anterior. Tá. Eu acho principalmente que foi o ganho de escala em ações, principalmente o vice-presidente como mais focado ali em auxílio ao núcleo, às parcerias, a própria G5, essas divisões que não são formais, teoricamente, para o vice-presidente, geram muito mais ganho de escala e de foco. Por exemplo, se você tivesse um presidente só e o G5 talvez ficaria deixado de lado. Isso é uma coisa que é bem melhor hoje com a divisão do cargo, com essa divisão das tarefas atualmente. O que você acha que a gente teve de perda com a divisão? Não sei, talvez as informações e... Eu não sei, uma perda, vou te falar uma perda aqui, mas eu acredito muito que foi muito positivo para a empresa. Principalmente por ganho em escala e ter essa cogestão é muito importante, ter duas cabeças pensantes é muito importante. Então, o entendimento geral de que o acompanhamento de membros pelo RH não tem sido tão eficiente como ele poderia ser, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos. Entendo que isso acontece, pois há uma limitação muito grande no acompanhamento dos GPs frente à rotina dos membros. E por isso vejo que o desenvolvimento das pessoas deveria ser praticado por todos no dia a dia. O gerente de projetos, com o consultor, o diretor, com o gerente. Você concorda com isso? Qual você acredita ser o papel da presidência nesse processo e o que você pretende fazer para melhorar? Concordo. Principalmente foi muito o que eu abordei, ter a própria célula de projetos mais voltada para capacitação interna. Isso é muito forte, a gente tem esse potencial e os próprios gerentes buscando ali
melhorar os pontos fortes e fracos dos seus consultores, isso como sendo algo muito positivo, e essa proximidade do gerente de projetos com os GPs, que eu vejo isso muito positivo para a gente ver, analisar os pontos fracos, analisar como melhorar, como buscar desenvolver mais estrategicamente os membros. Aí já entra no financeiro, que é aquilo que eu falei, ter o acompanhamento de como aquele curso que ele está pleiteando, como aquela capacitação é desenvolvedora para ele, isso em acompanhamento com os GPs e gerando um desenvolvimento de membros muito mais eficiente no que tange alguns pontos fracos dele e o que pode gerar de resultado para a empresa no futuro. E reter esse conhecimento também é muito importante dentro. Savoy, um sempre CJ e ex-presidente Leonardo Avelar, ele sempre diz que o CJ é um incubador de talentos e, como tal, não deve ser gerenciado como uma empresa de consultoria convencional e nem deve se prender só a esse core business no longo prazo. Outro sempre CJ, como é o caso do André Teles, presidente da FEGEM, ex-presidente da FEGEM, enfatiza que a consultoria é o meio pelo qual incubamos talentos e, assim, nosso resultado como empresa de consultoria deve ser priorizado. Como você se posiciona diante disso? Com qual dessas duas visões você concorda mais e por quê? Eu acredito muito que a consultoria é um meio. A gente pode até ter como base o próprio planejamento em rede da BJ, aprendizado por gestão, aprendizado por consultoria e a cultura empreendedora como desenvolvimento dos membros. Mas eu não acredito de forma alguma que a gente deve se limitar à consultoria para desenvolver nossos membros aqui. A gente tem na própria nossa missão mesmo, como desenvolver membros mais conscientes do seu papel social. A gente tem outras iniciativas, a própria Balloon, as iniciativas do núcleo social. A gente tem um comitê de investimento possibilitando ganhos enormes de conhecimento para os membros. E de forma alguma a gente deve se limitar a isso, mas sempre tendo como foco que a consultoria é o meio que a gente vai garantir a continuidade da empresa e garantir que isso se perdure por muitas gestões. André Maia. Savoy, para você há necessidade hoje de reformular nossos portfólios? E se sim, como faremos isso além de uma boa relação com os nossos parceiros? Reformulação de portfólio, eu entendo que sim, quando se fala em metodologias, em buscar sempre oferecer os melhores serviços possíveis. Eu acho que a gente talvez tenha um pouco parado frente a isso. A gente está muito dependente das pessoas para tomar frente, para buscar essas melhorias e a gestão do conhecimento, a alta rotatividade não permite que esses talentos que buscam, que essas novas metodologias, novas melhorias do portfólio se mantenham dentro da empresa. Principalmente com a divisão do Consultor Master, isso fica mais evidente ainda quando um gerente de negócios não sabe da metodologia que um gerente de projetos, que um consultor foi lá, buscou, se identificou, isso não se mantém dentro da empresa. Eu vejo a necessidade, função da diretoria de projetos, dos gerentes, buscar e garantir e fomentar essa busca pelo conhecimento. Ela de forma alguma não deve ser motivada. E além do que você falou, da busca do aprimoramento, mais do contato com os parceiros, com o Sempre CJ, utilizar melhor a rede Sempre CJ, o nosso networking e a orientação seria uma forma de aproximar muito esse Sempre CJ com a empresa e com a própria face, gerando resultado frente à face, estreitando os laços com a face e utilizando melhor os professores e nossa rede de contatos, tanto de professores quanto do Sempre CJ, é uma forma muito positiva de maximizar os resultados e melhorar nossos produtos. Bora, Alex. Eu passo. Maria Luísa. Savoy, eu queria que você fizesse uma análise da eficiência e da assertividade da carteira de parceiros institucionais da gestão atual. E quais os potenciais que você atuaria ou não nesses parceiros? Eu vejo, a gente tem os parceiros institucionais, eu vejo eles muito pouco utilizados, principalmente a Junior como sendo mais utilizado, mas talvez a gente meio que sem um propósito de fato para aqueles parceiros. Eu vejo hoje como bem instituído isso, a gente tem um relacionamento com eles, mas os ganhos efetivos que traz para a empresa ainda são pouco tangíveis, acredito.
e a gente deve sempre buscar melhorias e estreitar esses laços mais, não prospectar novas parcerias sempre, mas tipo, buscar estreitar esses laços, buscar gerar relações de valor. Eu acho que sentar e ter mais contato com esses parceiros possibilita a gente ter gerar projetos e troca de informações, troca de conhecimentos muito mais relevantes para a realidade do CJ hoje. Yuri. Savoy, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu quero que primeiro você me fale de forma mais clara qual é a relação existente entre presidência e núcleo social e que depois você se posicione dado o seguinte contexto. Hoje a UCJ tem 3 parceiros de cunho social, sendo que essas parcerias foram quase 100% fomentadas nesse semestre, sendo então uma situação nova. Visto que o relacionamento com parceiros é assunto da presidência e social é assunto do núcleo, como deve se dar o relacionamento da UCJ com esses parceiros? O que deve ser obrigação da presidência e o que deve ser obrigação do coordenador do núcleo? Por partes. Eu acredito que o núcleo social clara, e vice-presidência. O núcleo social é subordinado à vice-presidência. Você e o Gustavo definem quais são as estratégias, alinham e tem a necessidade de ter esse alinhamento sempre, como muito positivo, ter esse alinhamento de que se espera das ações do núcleo social e como atuar para esse núcleo ser mais eficiente. Eu já citei aqui núcleo social como uma forma de concretizar a missão, como desenvolver membros mais conscientes do seu papel social, mas também é uma forma muito boa de posicionar o CJ frente aos seus stakeholders positivamente. Certo. Agora em relação às obrigações, o que deve ser obrigação da presidência e do coordenador? Ou talvez a prospecção de parcerias seja mais de ação da presidência, mas eu não acho que isso deve ser delimitado. O próprio contexto de criação e relação entre a presidência e o núcleo é uma forma de fomentar e garantir que 2 pessoas possam maximizar os resultados. Eu não vejo que deve ser definido e congelado o que o outro deve fazer. E a outra parte. É só isso, obrigada. Não, mas é justamente isso. Eu acredito muito que muitas das parcerias que você buscou hoje foram você que buscou. E teve, a Balloon, por exemplo, se destaca, mas isso deve ser, eu vejo isso como importante ter o contato da presidência também. É uma forma de fomentar isso até pelos membros. Ter esse apoio é importante. Obrigada. Marcelo Canabravo. Savoy, uma grande mudança para aqueles que assumirão a nova gestão é o acompanhamento do guidance, ou seja, das diretrizes pré-estabelecidas pela estratégia deliberada da empresa. No seu plano de candidatura, acredito que muito pela questão do espaço limitado, você não chegou a citar como você pretende abordar as novas diretrizes para a gestão de 2015/2. Dessa forma, eu gostaria de ouvir sua opinião e como você pretende abordar elas. É um avanço muito grande do nosso planejamento estratégico. As diretrizes como uma forma de garantir a continuidade das ações. E eu vejo... principalmente no que tange ao tático, as diretrizes, hoje no nosso planejamento estratégico, ver na hora da elaboração das diretrizes como isso se daria no dia a dia, como operacionalizar as diretrizes e principalmente no que tange priorização. Ter sempre esse entendimento do que é prioritário, onde atuar e onde gerar mais resultados com menos esforço ou onde a gente tem os maiores gaps para atuar e isso como uma forma de a gente atuar no nível tático ali muito mais eficiente. E das diretrizes da presidência em si? As diretrizes da presidência, por exemplo, a gente tem estreitar os laços com buscar novas garantir excelência de gestão, por exemplo, práticas de excelência de gestão ou a própria diretriz de propor as capacitações, as transições. E exatamente isso, aquilo que eu te falei. A gente tem uma diretriz que quer garantir a transição e elaborar uma transição, mas como operacionalizar isso? Isso deve ser pensado na hora de elaborar uma diretriz, porque isso pode complicar muito o planejamento e as próximas diretorias. A gente não sabe essa gestão do que foi pensado, o que vai ser proposto, que deve ser continuada e deve ser tomada como um dos pontos mais importantes no que tange ao planejamento tático. A gente ainda tem mais aproximadamente 3 minutos para pergunta e com isso a gente abre uma segunda rodada. Quem tem perguntas? Gabriel, Nery, Maria Luísa, Pedro Sena, Diego. Mais alguém? Balti, Marcelo, Camila. Você
Uma coisa que eu senti falta de ser abordado na sua proposta é a percepção de que o presidente ele é o líder da diretoria executiva, né? E que historicamente a gente vê que em alguns momentos existiu uma certa dificuldade do presidente em cobrar e garantir resultados da nossa célula de projetos, né? Que é o core business da empresa. Eu queria que você me dissesse como você, como presidente, pretende atuar em cima disso, garantindo e cobrando resultados da célula de projetos. Cobrança. Eu acho que muita coisa já foi pensada e falta a execução mesmo, a cobrança dos resultados. Em termos de mudança, você acha que a gente... Em termos de mudança, eu vejo tanto que isso pode ser desmembrado. Tem que ser uma coisa top-down ali, partindo da presidência cobrando dos diretores, mas também dos diretores cobrando mais dos gerentes, próprias ações rotineiras, como próprias lições aprendidas, já foi algo pensado e que às vezes não é feito por falta de cobrança, por falta de instituir uma rotina ali de cobrança e dos resultados mesmo. Eu fico muito receoso para falar, porque a rotina na célula é diferente. Mas eu acredito muito que às vezes a falta de cobrança é uma coisa que deve ser que falta hoje. Você acha que ela falta porque a gente não tem processo para isso ou porque os presidentes não têm capacidade de fazer isso? Eu acho que é liderança de partir você está lidando com muitas pessoas, principalmente os diretores, estão lidando com aquela carteira de muitos gerentes e ter essa cobrança forte requer muito tempo e muito esforço. E ter isso bem instituído, partindo da presidência, cobrando e sendo eficiente na cobrança para os diretores e eles cobrando dos gerentes e, consequentemente, do corpo técnico todo, é uma forma de a gente... A própria cultura de alto desempenho requer uma cobrança, a gente quer instituir uma coisa mais forte, mais de alto desempenho, a gente precisa de ter uma cobrança mais forte, de um foco em execução mais forte. E eu acredito nisso. Guilherme Neri. João, como a presidência atuaria com medidas concretas para envolver o membro com a estratégia da empresa e não somente dar o repasse das estratégias das ações tomadas? Você propõe alguma medida concreta para que haja assim, maior envolvimento? Eu não sei uma medida concreta, eu acho que instituir isso desde o trainee, essa realidade, esse contato com a estratégia, facilitaria muito a próxima gestão, a comunicação, a conversa na próxima gestão. E essa conversa tem que ser uma coisa que parte dos dois lados. Não adianta a presidência hoje ficar batendo cabeça se ninguém quer ouvir sobre estratégia. E se partindo isso desde o trainee, tendo essa cultura, na hora de uma reunião de membros, uma pauta que surgir sobre estratégia, isso seria muito mais facilmente abordado com envolvimento, com perguntas, com dúvidas, com esclarecimento e com desenvolvimento dos membros em geral. Camila. Savoy, parabéns pela apresentação, primeiramente. E eu queria que você me falasse qual que é a maior dificuldade de implementação de uma nova proposta, por exemplo. Uma proposta de melhoria, qual você acha que é a maior dificuldade de implementar isso? Acho que é aquilo que eu te falei. As ideias normalmente são boas, mas falta pensar em como operacionalizar aquilo. A gente não pode ter um planejamento tático, uma diretriz, uma ideia que não foi pensada como pôr aquilo em prática, como encaixar aquilo na rotina de fato. Não só como pôr em prática, como aquilo vai rodar, mas como encaixar aquilo na rotina. Por exemplo, de um presidente da diretoria de projetos, como encaixar isso na rotina da presidência. E eu acho que é isso que falta ser pensado. E a questão do foco em execução, às vezes é pegar e fazer e cobrar os resultados. É muito o que falta hoje. Porque as ideias estão aí, mas faltam talvez a execução e pensar em como operacionalizar isso. Balde. Savoy, você disse na sua proposta que seria interessante, já no processo trainee, colocar a cultura da empresa desde o início. Você não acha que implementando a cultura da UCJ desde o início do processo trainee, sendo que a nossa cultura é uma cultura muito forte, que pode ser que muitas vezes um trainee ele vai assustar com isso e vai sair, pode ser um ponto negativo, não? Não, eu não acredito que... Tem formas e formas de ser feito e eu acredito que umas ações de RH, da própria presidência do processo estão sendo bem feitas, como está sendo bem feito esse ano.
E eu acredito que, de fato, os melhores membros, os que devem continuar na empresa, são os que estão mais alinhados aos valores da empresa, são os que acreditam no que o CJ passa, nos valores do CJ, e a gente só tem a ganhar. Se o membro que ele não estava alinhado com a empresa, se ele não tinha a cobrança, uma cultura dos valores implementados dentro, desde o trainee, quando ele entrar dentro da empresa, aquela realidade vai ser outra. Acabou o tempo, Savoy. Então, com essa pergunta do Lucas, a gente encerra essa batina. Vocês podem ver que para essa pergunta o Savoy não teve os 1 minuto e meio. A gente não teve a pergunta agora da Maria Luísa, do Pedro Sena, do Diego e do Marcelo. Peço que vocês procurem o Savoy depois para sanar essas perguntas. Agora, 5 minutos de intervalo e a gente volta para essa batina do lanche.